Esse documentário tem como objetivo incentivar e mostrar como a cota de tela pode ser uma ação de fortalecimento do cinema brasileiro. Mas antes, é importante explicar o que é a cota de tela. Você sabe o que é a cota de tela? Então, cota de tela é uma lei que obriga os exibidores de filmes aqui no Brasil a exibirem uma certa quantidade de filmes brasileiros. Você sabe o que é cota de tela? Caraca, não. Pode Não chutar? sabe? Pode. Seria talvez a carga horária que um filme precisa ter. Enfim, não sei. Não. A cota de tela é uma lei que determina um tempo mínimo que filme, série ou programa nacional tem que ocupar na programação de cinemas ou emissoras de TV. E o objetivo é valorizar e incentivar a produção audiovisual do país. Meu e tem Deus. que ter em horário nobre, inclusive. Caramba. Como você, como programador de uma cinemateca no Rio de Janeiro, acha que a cota de telas dá acessibilidade para filmes nacionais que normalmente não têm entrada em cinemas de grande circuito? Bom, eu acho que assim, a cota de tela ela é, acima de tudo, uma questão política e de sociedade e de cultura, do quanto uma sociedade entende que a sua produção cinematográfica é importante e deve ser protegida, e como ela deve ser protegida. Esse gráfico mostra como lançamentos brasileiros foram ganhando mais espaço nos cinemas ao longo dos anos, pelo menos até 2020. Essa queda drástica no público e nos filmes nacionais lançados ocorreu porque, durante o governo Bolsonaro, a cota de tela foi cortada. A falta da cota mostra como a indústria cinematográfica estrangeira domina os cinemas, sem espaço para as exibições dos filmes brasileiros. Sem a cota, o público do cinema brasileiro entra na beira da extinção. Em 2021, a porcentagem do público de filmes brasileiros em milhões foi de apenas 0,9%, de acordo com a Ancine, quando 2 anos antes, em 2019, era de 13,5%, o que já é pouco e foi diminuindo cada vez mais. Foi apenas com a retomada da cota no governo do Lula, no final de 2024, que os números voltaram a subir gradativamente. Você acha que a cota de tela impacta o fortalecimento do cinema brasileiro? Com certeza, com certeza. Os filmes brasileiros eles precisam de mais incentivo no seu próprio país. Porque ainda mais durante o governo Bolsonaro, ele desincentivou muito a nossa cultura artística, a nossa cultura cinematográfica, tudo. Né? Então, eu acho super importante a cota de tela agora para incentivar as pessoas a assistirem mais os filmes nacionais. Eu acho que é isso, eu acho que o Brasil precisa de mais incentivo para assistir às suas próprias produções e eu acho que a cota de tela ajuda muito nisso. Rebeca, qual foi a última vez que você viu um filme brasileiro no cinema? Foi quando lançou o filme da Fernanda Torres, Ainda Estou Aqui? Foi a última vez. O filme de Walter Salles, Ainda Estou Aqui, chegou aos cinemas brasileiros junto da retomada da cota de tela, ocupando grande parte das exibições nos cinemas nacionais. A repercussão e o sucesso do filme ajudaram a retomar a cultura do público brasileiro assistindo produções nacionais nos cinemas e ajudaram a retomar a ideia de que os filmes brasileiros são bons, são de qualidade e fazem parte da história da cultura nacional. Além disso, a retomada da cota ao mesmo tempo também reforça essa ideia, já que é uma medida governamental para auxiliar na preservação da indústria cinematográfica brasileira, demonstrando a sua relevância para a formação cultural do país. Os números com a volta da cota e o lançamento do filme foram impressionantes, e os cinemas superaram expectativas, com aumento de 6,5% no público e um crescimento de filmes brasileiros que chega a quase 300%. Você acha que o público de filmes estrangeiros e brasileiros é equilibrado nos cinemas? Não, acho que não. Acho que o filme estrangeiro tem muito mais alcance, né? Acho que enfim, o que a gente consome desde sempre, enfim. Desde pequena, eu, na verdade, escuto que o filme nacional é ruim, né? O cinema brasileiro é ruim e que o cinema lá de fora é o que traz a novidade, é o que a gente tem que seguir, acho que é um modelo também americanizado, né, que a gente busca. E sendo que a gente tem muita coisa boa. Eu, pelo menos, acho que a gente tem muita coisa boa, acho que muita coisa a explorar ainda, né? Enfim, acho que até o filme da Fernanda foi um exemplo disso, enfim. Desde o Alto da Compadecida também, que eu vi pequena.
Então, eu acho que é isso, assim, acho que não é igual mesmo, tá muito diferente. E o público reage às produções nacionais? Você acha que a cota de tela ajuda a melhorar a recepção dos filmes brasileiros? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que quanto mais tiver produção brasileira nos cinemas, o público vai vendo que é uma indústria forte, que tem produções muito boas, que tem projetos muito bons que estão sendo lançados. Como, por exemplo, Ainda Estou Aqui, acabou de ganhar um Oscar, sabe? Então, a nossa indústria é uma indústria forte, é muito subestimada, mas ela é muito, muito boa, traz muitas coisas boas pro Brasil, fala muito sobre a nossa cultura, fala muito sobre Vitória aí, que vai sair também da Fernanda Montenegro, fala muito sobre o nosso subúrbio, fala muito sobre a nossa vida brasileira, e eu acho que isso é o que falta. Eu acho que o romantismo dos filmes americanos e dos filmes estrangeiros traz essa ilusão que não tem, que o Brasil não é isso, não tem nada disso. E eu acho que essas produções brasileiras voltam muito os olhos pra gente, pro nosso país. Esse gráfico, por exemplo, apresenta como o público por sessão em sala de cinema de filmes brasileiros e estrangeiros acompanham um ao outro, mas com o corte da cota, o público de filmes brasileiros caiu de 46 para 10 em um ano, enquanto o público estrangeiro seguiu estável até a fase de agora, com quedas não tão drásticas. Ficou evidente ao longo dos anos que diversos países que lutaram pela cota de tela conseguiram ter uma indústria desenvolvida. O último grande exemplo é a Coreia do Sul, que hoje nem precisa de cota. O ideal é não precisar, os produtos nacionais poderem concorrer normalmente, porque todo mundo vai querer ver, né? E, ao mesmo tempo, a gente não sabe que não é o caso, mesmo porque existem lobbies grandes, né, das empresas americanas. Enfim, isso é cinema comercial. A Coreia do Sul é um ótimo exemplo de como políticas como a cota de tela podem auxiliar no crescimento da indústria de cinema. O país fez diversos investimentos para o desenvolvimento da indústria cinematográfica e é um dos maiores sucessos de exemplo dessas práticas. A proteção do mercado nacional e a preservação das obras fizeram com que a indústria cinematográfica sul-coreana virasse uma das maiores do mundo. Você acha que essa política de cota de tela impacta no seu trabalho? Óbvio. Eu, como ator, eu preciso muito dessa cota de tela. Me ajuda muito a conseguir mais trabalhos. Já fiz alguns filmes brasileiros. Eu sei o quanto é importante esses projetos e o quanto importante a cota de tela é. Eu trabalho com isso, eu vivo com isso. Então, quanto mais filmes brasileiros forem produzidos e assistidos, né, pelo público brasileiro, mais importante, mais visibilidade eu tenho. E espero que mais trabalhos surjam a partir dessa visibilidade que vai crescendo ao longo do tempo. Eu sou programador de uma sala, que é a sala da Cinemateca do MAN, e na Cinemateca do MAN a gente não coloca filmes em cartaz, porque a gente não tem o aparato de divulgação, a gente acha que é redundante demais deixar o mesmo filme uma semana inteira, mas a gente abre, né, a gente tem sessões especiais de filmes de curta-metragem, que é um cinema que não circula de jeito nenhum, com cota, sem cota, não circula de jeito nenhum, para médias-metragens, filmes que têm dificuldade de público natural, porque não geram um interesse gigantesco, tem um interesse de nicho só, né? E, enfim, ao mesmo tempo, para filmes, né? Enfim, Manas entrou em cartaz, está lá em Cannes, e a gente passou na Cinemateca, né? Enfim, A Transformação de Canuto também é um filme que ganhou prêmio em festival e está lá passando, assim como é extremamente importante para a Cinemateca exibir toda a história do cinema e não só os filmes novos. Então a gente exibe muitos filmes brasileiros antigos, né, da década de 20, da década de 30, da década de 60, 70 e assim por diante, né? A esses a cota não tem nem como ajudar, né? Porque, enfim, existe uma ideia de que a gente só coloca em cartaz filmes recentes, a não ser quando são restaurados, e é a própria restauração que é a novidade, mas, enfim, eu acho que certos filmes com uma cota de tela sólida tendem a
consolidar, né, o público do cinema brasileiro, mas ao mesmo tempo tem outros filmes que não adianta nada. Se você colocar, simplesmente as pessoas não vão ao cinema e vai ser ruim para todo mundo, né? Vai ser ruim para a sala de exibição, vai ser ruim para o público, que não vai ver o filme que ele quer, enfim, e assim por diante. Se você soubesse que parte dos filmes brasileiros só conseguem chegar às salas de cinema por causa de uma lei, que é a cota de tela, né, que reserva espaço para eles, o que você pensaria sobre isso? Preocupante, né? Porque um dia isso pode se perder completamente. Da mesma forma que foi aprovado, alguém pode chegar e querer tirar. E se não tem adesão do público, não tem procura, isso se perde, nossos artistas morrem, pessoas que têm uns dons, assim, bizarros se perdem no meio do caminho e não dão nem a possibilidade de crescer. Felizmente, eu acho que... Enfim, acho que lutar, nunca desistir de que isso não seja só apenas uma cota, e sim uma, tipo, a gente sinta saudade de ver a nossa língua sendo falada nas telas, as pessoas que se parecem com a gente, com a nossa cultura, enfim, acho que tem super a agregar. Viva o cinema brasileiro. E me parece também que cota de tela só não funciona, tem que ter uma estratégia, um pensamento, né, industrial, porque cinema não se faz só com boa vontade e garantir que vai ser exibido na sala de cinema. Se botar na sala de cinema um filme, pode ser até bom, pode ser até um filme genial, mas um filme que não tem contato com um público maior, enfim, isso tende ao fracasso gigantesco. Então, é preciso, enfim, cota de tela sim, mas ao mesmo tempo uma grande consciência no modo de utilizá-la. O que você acha que poderia ser feito para mais pessoas assistirem ao cinema nacional? Eu acho que facilidade, né? Algumas facilidades, eu acho que oficinas para conhecer mesmo, assim, eu acho que vale a pena, às vezes, estar passando, assim, na rua, num shopping. Eu acho que ser desmistificado essa questão também, porque envolveu muita coisa com política, e esse é um assunto também péssimo de ser abordado. Eu acho que as faculdades também abordarem isso, as escolas trazerem, a gente sabe assim, a gente está vendo filme na aula de filosofia, traz um filme brasileiro ao invés de um filme estrangeiro, americano, enfim, francês, já vi vários, né, em preto e branco, enfim. Acho que até novelas, né, brasileiras também tem a ver, né, a gente está falando de cinema, mas também muitas coisas antigas que vão agregar, assim, não sei, é uma ideia, né. Uma maior distribuição, né, de propagar Isso. essas obras nacionais, né. A ideia de que filmes brasileiros só são assistidos por conta de uma cota realmente não é legal, pois a cultura de filmes brasileiros cria uma dependência no auxílio governamental. Mas a relevância desse auxílio, pelo menos em um momento inicial de compreensão nacional da preservação da indústria, é clara. É por isso que o governo já pensa em futuras práticas de protecionismo da indústria cinematográfica brasileira, como a extensão da cota de tela para streaming, por exemplo, porque a indústria é relevante demais para arriscar sua perda.